Opa, professor Felipe Fontoura por aqui. No vídeo de hoje, no Felipe Responde, vou responder uma dúvida do Lester. O Lester mandou uma pergunta para mim em áudio no WhatsApp do Dev Samurai. Eu vou deixar o telefone aqui, o número do telefone do WhatsApp. E se você também tem dúvidas como o Lester, fica à vontade de me contactar, manda seu áudio, manda sua descrição, a sua dúvida escrita lá nas descrições dos comentários do WhatsApp, na conversa do WhatsApp, que eu vou tentar, claro, responder. São muitas dúvidas, mas eu vou responder aí as mais gerais aí, que também são úteis para as pessoas. Então, vamos lá. Boa tarde, Felipe. Eu sou o Lester, do Rio de Janeiro. Okay. E eu comecei a assistir os seus vídeos, cara, sobre como programar melhor, assim. Gostei muito dos seus vídeos mesmo. Assim, obrigado. Você está de parabéns. Opa, vamos lá, segundo áudio. A minha dúvida é o seguinte, Felipe. Eu já programo em C#, comecei com desenvolvimento Java para web, né? E já programo em Android. Só que assim, a minha grande dificuldade é o seguinte, Felipe. Eu não estou tendo dificuldade para divulgar o meu negócio. Eu sou um microempreendedor, então eu desenvolvo sistema para empresas. Só que assim, eu consigo, às vezes, contactar uma ou outra empresa, sabe? Eu já tenho uma estrutura legal aqui, tenho servidores, tanto cloud como servidores físicos. Só que assim, o que eu estou tendo dificuldade é em divulgar o meu negócio para o mundo, sabe? Captar clientes. Então assim, eu gostaria de ter uma orientação, uma pessoa experiente que nem você, assim, como que você faz assim para divulgar o seu negócio? Eu procuro desenvolver sistemas tanto para comercial como para advogados, sabe? Eu tenho um desejo de poder alcançar vários tipos de clientes, sabe? Me atualizo constantemente, só que a minha dificuldade é como divulgar, né? Porque assim, o meu público é um público que pretende investir, mas que também tem interesse, né? Às vezes a gente fala sobre sites dinâmicos, sites produtivos, responsivos, tudo. E às vezes quando a gente fala com um cliente, como já aconteceu comigo, o cliente viaja no assunto porque não tem conhecimento. Então assim, eu precisava de algumas dicas suas para que eu possa assim crescer, né? Eu não tenho muito tempo de desenvolvimento, sabe? Estou estudando, ainda estou na faculdade, mas assim, eu tenho uma grande vontade de aprender, eu sempre vou correr atrás. Tem tecnologias que eu não aprendi na faculdade, mas já trabalho com elas. Então assim, eu venho por aqui para pegar uma orientação melhor com você, para que eu possa progredir com a minha empresa a mais no mercado, né? Para que eu possa ter mais sucesso. Legal. Bom, essa dúvida do Lester, ele colocou aí mais voltado para o empreendedorismo, ele tem uma microempresa, como ele mesmo comentou, mas a dica que eu vou passar para você até o final desse vídeo é uma dica que vale tanto para se você é um microempreendedor, um microempresário, empresário até médio porte, até para pessoas aí que estão, vamos dizer assim, como funcionários, né, colaboradores aí de pequenas, médias, até grandes corporações. E só vale lembrar que para você ser um empreendedor, você não precisa necessariamente ter uma empresa, né? Você pode atuar como empreendedor dentro de outra empresa. E você vai entender mais para frente nesses vídeos. Então continua acompanhando o canal que eu vou falar como que você consegue ser um empreendedor dentro de uma empresa que não é sua. Aliás, tem muitas vantagens nesse sentido. A primeira é ganhar melhor. Então vamos lá, vamos responder a dúvida do Lester. Bom, Lester, é o seguinte, para que você possa conseguir resolver essa situação, eu vou te contar uma história de que aconteceu comigo quando eu fui comprar um carro. Tá? Eu não sou grande conhecedor de carro. Carro para mim é algo que me leva do ponto A até o ponto B, com conforto, com segurança, à medida, claro, que eu posso pagar. Mas
um carro, por exemplo, para uma outra situação, para uma outra pessoa, pode ser um selo de alguma coisa, uma certificação de status profissional, pessoal, mas para mim é algo um pouco mais tranquilo. Eu quero ali, estou buscando um certo conforto, claro, mas com economia, tudo mais. Então, sei lá, meu perfil não é de um grande conhecedor aí, técnico e dessa situação. Então, eu fui comprar um carro, daí cheguei lá na concessionária, lá na loja de carro, e o vendedor começa a falar para mim que aquele carro tinha aro 17 com motor não sei do que o Honda nunca estragava porque o virabrequim de não sei o que, ele só estava com tantos mil rodado. Bom, como eu não conhecia, eu comecei a ficar muito confuso naquela situação. Por que comecei a ficar confuso naquela situação? Porque eu não conheço de carro, então eu comecei a entrar no modo que a gente chama de modo de comparação. Eu comecei a prestar atenção se ele estava ali bem vestido, se ele estava com gravata, se o ar-condicionado da concessionária estava geladinho, se o que ele podia me oferecer. Então, faça o seguinte exercício. Se você não quiser fazer esse exercício, faz um exercício um pouco mais simples. Tenta comprar um colchão. O vendedor vai começar a falar para você, não, que esse colchão tem fibra de bambu, que é de algodão antialérgico. No final, cara, você só quer dormir. Molas ensacadas, sua cabeça vai virar uma bagunça, porque você está escutando termos que você não conhece. E isso é muito comum na área de TI. Você começa a colocar lá no seu currículo, oferecer esse serviço aí para a sua empresa e começa a falar o seguinte, não, porque aqui são sites responsivos, servidores cloud, mas isso não interessa para a pessoa, por incrível que pareça, ela só quer resolver o problema dela. Então, como que você consegue conquistar mais clientes? E se você é uma pessoa que não está muito interessada nessa área de criar sua própria empresa, como você consegue alcançar posições melhores? Primeiro, você não vai deixar o seu possível cliente ou a possível empresa que quer te contratar entrar no modo de comparação. Depois que ela entrou no modo de comparação, essa pessoa fica lá confusa e ela começa a prestar atenção e fatores de decisões emocionais. A pessoa entra em parafuso, porque ela vai começar a pensar no motor, se é potente ou não, ela fica doida. Então você precisa pegar as pessoas lá antes mesmo dela ter aquela dúvida que ela estava pensando, que ela nem tinha noção. Então a gente chama isso de estágio de tranquilo. Depois que a pessoa tem a noção da dúvida dela, ela entra num estado de incomodado. Então ela sabe que aquela dúvida, então ali a pessoa sabe que, vamos pegar um exemplo, ela nem sabia que ela precisava ter um site. Depois, isso aí é o modo tranquilo. Depois ela entende que ela pode ter um site, que ali ela vai ter um site que pode vender mais, trazer mais vendas para sua empresa, aumentar faturamento. E ela começa a ficar incomodada com aquilo. E depois ela vai começar a buscar soluções. Ela entra no modo de pesquisador. E depois do modo pesquisador, ela entra no modo de comparador. Por quê? Porque ela ouviu tanta coisa na internet, um amigo fala uma coisa, outra coisa razona na cabeça dela, que ela entra em parafuso e ela começa a ter conclusões que não são conclusões, vamos dizer assim, efetivas. São conclusões emocionais, de comparação, que não tem nada a ver. Então daqui a pouco ela vai assim, nossa, o Lester tem um sotaque legal carioca, então eu vou com o Lester porque eu também sou carioca. Mas isso, cara, isso não impede nada. Então um grande erro das pessoas de TI é estudar a próxima tecnologia, porque você vai fazer o quê? Você vai estudar a próxima tecnologia que você nem sabe se é importante para essa pessoa, você vai começar a falar mais complicado ainda, tipo aquele médico que começa a falar um monte de termos complicados, você vai começar a deixar essa pessoa mais ainda no modo de comparação, é o comprador de colchão, no caso eu lá estava comprando um carro. Então, qual é a estratégia para você que está querendo novos clientes, almejar novos clientes e almejar novos salários aí, como eu comentei, não precisa ser necessariamente um empresário. Você vai pegar a pessoa lá na etapa de incomodado e quem sabe até não incomodado. Por exemplo, você sabia que pimenta é algo que melhora a probabilidade de você não ter infarto e você de repente nem sabia que você tinha problema do coração. Bom, você começa a pegar essas situações. Eu uso a estratégia, como grande parte do mercado usa, de marketing de conteúdo. Mas não é qualquer conteúdo, é um conteúdo que ele é específico para a sua audiência. É uma audiência que está preocupada em resolver o problema dela. Então, nesse conteúdo que você vai disponibilizar na internet, que pode ser em formatos de vídeo,
blog, textos, áudio, podcast e até quem sabe um canal no YouTube, você vai falar o idioma, a linguagem dessa pessoa. Então você vai começar a falar o seguinte, olha só, ter um site que funciona em mobile, você não vai falar nem responsivo, que funciona aí em dispositivos móveis. Por que dispositivo móvel? Porque hoje na correria do dia a dia as pessoas não têm mais tempo, elas abrem com o seu dispositivo e nas tecnologias anteriores, né, nas desktop, você não tinha possibilidade, as coisas ficam muito pequenas, apertadas, então você vai fazer algo específico para isso. Então você viu, você explicou o mobile, você explicou ali o responsive de uma outra forma que a pessoa, que a sua audiência faz. E com isso você vai virando na cabeça da sua audiência uma autoridade. Como você mesmo, Lester, comentou, eu não sei de tudo, cara, longe de mim saber de tudo e talvez aí eu possa saber até menos que você. Só que pelo fato de eu estar aí gravando vídeos, postando no meu canal do YouTube, na sua cabeça e talvez na cabeça que você agora tá vendo o vídeo, eu sou uma autoridade. E você passa a confiar nas pessoas que estão próximas a você, mesmo de repente não estando próximas, ok? Então é dessa forma que você consegue ter aí um melhor posicionamento, uma melhor autoridade e quem sabe até se tornar um provedor de serviço para essa pessoa que vai estar assistindo o seu vídeo, porque afinal ela quer resolver o problema dela, ela não quer resolver o seu problema. As pessoas são egoístas de natureza. A gente tem uma máxima que é o seguinte, bom, um especialista lá de Harvard, ele pode prestar consultoria, mas se o Silvio Santos prestar uma consultoria empresarial, provavelmente, estatisticamente, não sei dessa estatística, mas estou bolando na minha cabeça agora, o Silvio Santos pode ganhar muito mais que o consultor de Harvard. Por quê? Porque ele tem mais autoridade. Ele mesmo sendo vamos dizer assim, de formação, um camelô. Se você não sabe da história do Silvio Santos, busca aí na internet. Legal? Então, se você quer saber dessa e outras dicas, acessa esse guia aqui que eu acabei de fazer. Ele está disponível nesse site que você vai saber como se posicionar, como virar uma autoridade e com certeza conseguir os melhores salários, mesmo sem estudar a última tecnologia da moda. Legal? Então, se você gostou, se inscreve, coloca aí, taca o dedo aí no botão de inscrição, que eu vou estar sempre mandando vídeos de carreira, de programação, etc. Legal? Tchau, tchau. Até a próxima.